Então, dentro dessa tradição, não existe o conceito de sorte e azar, sabe? Deus não está jogando dados. Tudo que acontece com qualquer um, a qualquer momento, é resultado do que ela fez antes, né? Então, o karma, ele se faz evidente nesses momentos. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Olha, estamos aqui hoje energizados depois do Tribe Fest, que foi uma celebração assim surreal, maravilhosa, não tenho nem palavras para falar. Eu também, eu tô ainda integrando todo o carinho, todo o amor que a gente recebeu, que a gente pôde transbordar através das nossas conexões, das nossas relações. Que a gente fala, é um festival que tem muita música, tem cacau, tem feirinha de artesanato, mas a grande medicina mesmo é a medicina das nossas relações. Então eu tô muito grata a todas as pessoas que estiveram lá conosco. Tô aqui integrando, eu tô até mais introspectiva hoje, que eu falei assim, nossa, eu quero continuar sentindo isso aqui dentro de mim, porque realmente foi muito especial e já intenciono que o ano que vem seja ainda melhor. Quero honrar aqui, deixar um grande beijo para todos que colaboraram, direta ou indiretamente, para que isso fosse possível. Dessa vez a gente fez aqui a três mãos, né? O Nandix, que é o grande DJ, produtor musical, ele nos auxiliou durante todas as etapas. Então, um grande beijo para todos que nos auxiliaram nessa jornada. E para você que está assistindo agora, se mantenha conectado conosco, que a gente vai compartilhar muita coisa legal aqui hoje nesse podcast. Sim. E também tem uma forma de se conectar aí com a gente. Tem uma forma de conectar que é através do nosso QR Code que está aí na tela. Tem aí o link. Ou você pode entrar no nosso site tribezen.com.br e ver lá que tem o link para a comunidade, o link para a nossa newsletter, gratuitamente, os dois, né? E outros projetos que eu e a Sol estamos fazendo também. Agora rolou um podcast novo meu, tem aí Disciplina e Consciência, procura no feed, depois logo menos vai ter da Sol também. Uhum. Vai ser muito especial. E hoje, posso falar do tema já? Claro, vamos, bora. Hoje a gente tem um tema que vai ser uma aula para nós mesmos, assim, porque é um tema muito profundo, muito legal para a gente filosofar aqui. Eu pensei assim, ó, por que sofremos tanto? Esse é o tema hoje. E temos uma pessoa muito especial aqui que a gente acompanha há um bom tempo, que a gente aprende muito, e hoje vai ser uma aula pra gente. Para esse papo, a gente está aqui com o Jonas Mazetti. Seja muito bem-vindo, Jonas. Muito prazer estar aqui com vocês. Eu tô bem entusiasmada, assim. Eu falei, nossa, hoje eu quero receber, eu quero ficar quietinha aqui. Porque toda vez que a gente te ouve no YouTube, te escuta, é um bálsamo, assim. Porque às vezes a gente tá passando por algum desafio, alguma coisa, aí vem uma sugestão do além ali, né? E é muito gostoso, assim. É uma vontade de ficar te ouvindo por horas, né? E acredito que é uma sensação que todos os seus alunos que aprendem com você têm. Então, gratidão pelo seu tempo, por estar aqui também compartilhando sua sabedoria com os nossos ouvintes. Quer falar pra galera que ainda não conhece o Jonas? Pro pessoal que não conhece o Jonas, a gente até anotou aqui. O Jonas é um mestre tradicional do Vedanta, que é uma sabedoria milenar da Índia, e criador do projeto Vedanta Soma. É formado em engenharia mecânica no IME. Ele estudou diretamente com grandes mestres indianos, e seu trabalho é tão profundo que ele recebeu um dos maiores prêmios do governo da Índia. E o dom do Jonas é pegar os conhecimentos, né? Esses conhecimentos antigos, milenares, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui no Tribe Zen, né? Porque tem muito conhecimento profundo, antigo, milenar, mas que às vezes é desafiador de compreender, né? Todas essas teorias, essas filosofias. E eu sinto que você consegue explicar isso de uma forma muito prática, fácil e aplicável, né? Aplicável. Então vai ser bem especial esse papo. Para começar, a gente, antes de eu entrar no papo, a gente não fez o nosso brinde, né? A gente foi mudando a ordem hoje. Vamos fazer um brinde. Um aqui com o Jonas. Que alegria. Que alegria. Muito sucesso, muita saúde. Amém. O pessoal que está em casa, que quiser conhecer mais, esse cacau aqui é o cacau da Sativa Superalimentos. O site está aí na tela, tem cupom de desconto também para você aproveitar e consumir seu cacau em casa. Muito bom, por sinal, né? Ah, uma delícia, puro, né? Massa de cacau puro é outro nível. E o pessoal da Mata esteve conosco lá no Tribe Fest. A galera amou degustar o Mata Coffee, o Superfood. E eles estão agora com o Mata Bar. Nossa, eu tô assim, aqui a barrinha
deles, chegar. maravilhosas. Já que a gente vai mostrar e presentear também os convidados. Então, deixar um abraço aí pro pessoal da Mata, que é a nutrição regenerativa da floresta. Então, tá lá, mata.bio o site, e usa o nosso cupom TRIBEZEN, que agora tá com 10% lá, off, para você conhecer os produtos. Dobrou o cupom, gente. Vai lá e muito bom. aproveita, porque isso aí é muito bom. E assim, Jonas, a gente começou nossa jornada, assim, de olhar para um mundo mais sutil, de buscar respostas, assim, sair um pouquinho do automático, numa escola de Vedanta, né? Eu comecei a estudar com um grande mestre, muito querido, que é o Kalin Zappa, na Orquestra do Silêncio. A Sol se conectou lá depois também. E foi um lugar que, para mim, mudou tudo quando eu conheci o Mindfulness. Para a galera que não conhece o Vedanta, como que você traria para explicar para eles de forma simples? Vedanta é um instrumento de conhecimento que é acultural e atemporal. Por exemplo, se você pega as asanas do yoga, né? Também. Qualquer pessoa, qualquer época, qualquer tempo, né? Vai fazer as asanas, tendo um corpo humano, vai dar certo. Se você pegar a astrologia, né? A astrologia funciona do mesmo jeito. Todo mundo que nasceu tem um mapa astral, né? E ali na Índia, né? A astrologia veio dos Vedas, né? Então você tem ali um corpo de conhecimento que diz para você como linkar, né? O seu mapa com os acontecimentos da sua vida, sua personalidade. E o Vedanta é um instrumento que, assim, se você nasceu e é um ser humano, você vai ter uma dificuldade em organizar a sua mente, a sua identidade de quem você é. E devido a essa dificuldade, a gente sofre ao longo da nossa vida. Então esse é um instrumento que dá luz, dá clareza para a mente, para tirar a felicidade que está projetada do lado de fora, nos objetos, pessoas, situações, e trazer para o lado de dentro. É assim que eu defino. Maravilhoso. Aí você falou sobre identidade, né? Porque tem um grande pilar de sofrimento, você considera que seria essa identificação com algo que não somos? Todo sofrimento humano necessita de passar por esse processo da identificação. Só você pensar assim, se alguém te dá uma notícia de uma coisa que aconteceu bem longe daqui, com pessoas que você não sabe, você pode ter empatia pela dor dos outros, mas sofrer, você não vai sofrer. Agora, se você descobre que lá tem um amigo seu, tá morando lá naquele país, naquela cidade, que aquele desastre aconteceu, você fica preocupado. Você não tá preocupado, vê só, tecnicamente, você tá preocupado porque você é amigo daquela pessoa, né? Mas a nossa mente não diz assim, ela diz assim, tô preocupado com Beltrano, né? Mas, na verdade, é uma identidade. Você pensa numa pessoa assim, por exemplo, um rapaz que não passa no vestibular. Mas se for o seu filho que não passa no vestibular, aí é diferente. Então, essa conexão da situação, da pessoa, do objeto com você, é onde o sofrimento entra, entende? Ah, que legal. Antes da gente aprofundar, né, eu quero saber um pouquinho, para quem não te conhece profundamente, da sua história, como que você chegou no Vedanta, se houve algum momento, porque muitos convidados nossos, a gente pergunta como que chegou a buscar, né, a entrar nesse chamado também despertar. Para mim é um despertar infinito, porque não, né, é um aprendizado contínuo. Mas como você chegou até o Vedanta, esses estudos? Olha, assim, a minha formação foi assim muito rígida e muito dura desde de criança, sabe? Porque eu vim de uma família de sobreviventes, né? Meus pais vêm de uma família mais humilde, vieram para o Rio de Janeiro, trabalharam muito, batalharam para eu ter uma boa educação. Então, assim, todo o meu esforço na vida foi poder passar numa faculdade pública, me formar, ter um emprego. Então, eu só fui descobrir o que era vida, né? Quando eu estava já lá no meio do IME, me formando em engenharia mecânica, me entendendo assim, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui? E naquela época eu decidi trabalhar com consultoria. Eu entrei para o mercado financeiro e para outras grandes polos assim do Rio de Janeiro. Montei uma empresa. Essa empresa deu muito certo. Então eu tinha assim, em 3 anos eu fui de 0 para 100 funcionários, eu e um sócio. E eu tinha tudo que, vamos dizer assim, a sociedade, minha família, eu tinha entendido que eu tinha que ter. Eu tinha casa, eu tinha um carro, eu tinha um relacionamento, eu tinha amigos. Mas teve um determinado momento que eu vi que eu tinha tudo, mas ao mesmo tempo eu estava quebrado. Então, foi assim, umas vezes que eu estava refletindo sobre aquele ambiente que eu trabalhava, principalmente no mercado financeiro, que é um ambiente muito voraz, né? E eu via que as pessoas tinham muito dinheiro, mas elas eram como se fossem pobres milionários, sabe? Tipo assim, verdade. Cara, muita grana, mas ao mesmo tempo toma remédio para dormir,
Toma remédio para tudo. Para comer, aí você fala, para acordar. Então você fala, cara, qual o sentido, né? Tipo assim, de ser uma pessoa inteligente de sucesso, se eu não posso usar essa inteligência para eu viver bem? E eu vi que se eu continuasse naquele caminho, eu ia me virar que nem eles. E eu já tava, né? Minha ansiedade já estava lá no pico. Eu tinha dificuldades, assim, até de fazer uma conta muito grande na calculadora, sabe? E foi nisso que várias pessoas falaram, olha, você tem que tomar cuidado, ó, você tá trabalhando muito, você tá fazendo não sei o quê. Aí eu comecei um questionamento que me levou assim, eu preciso de uma resposta para mim. E naquela época eu conheci então yoga e Vedanta ao mesmo tempo. O meu professor de yoga era professor de Vedanta, e aí eu fazia uma aula de yoga e uma aula de Vedanta. E eu fui num processo que foi transformando a minha vida, né? Primeiro, vamos dizer assim, sair do buraco, né? E depois começar a me elevar, né? Legal. Muito legal, que interessante, viu? E aí você ficou... Tem um mestre que hoje você segue, né? Você é discípulo? Qual é o mestre Isso. mesmo? O meu mestre é o Swami Dayananda. Foi com ele que eu estudei os 4 anos e meio na Índia, fiquei lá internado na floresta. Mas ele já morreu, né? Ele já faleceu. Então, agora o mestre é o Swami Sakshat Kritananda, que está lá em Rishikesh. Ele é o, vamos dizer assim, o segundo, né? No meu processo de aprendizado. E a professora Glória Arieira, no Brasil, com quem eu estudei e estudo até hoje. Eu tenho uma curiosidade, assim, em relação aos mestres, que talvez outras pessoas tenham essa dúvida também. Às vezes, quando eu vejo um mestre sendo, assim, bastante cultuado, é difícil separar para mim a visão da escola, do estudo, com algo mais devocional. Como que a gente pode compreender isso de uma forma mais simples? Rapaz, tem tanta coisa para falar sobre esse assunto, sabe? Porque isso é uma falha, eu acho, assim, natural desse momento cultural que a gente vive, né? Então, hoje, quando você fala mestre, eu até evito dizer sou mestre, sabe? Porque mestre já traz a ideia de submissão, a ideia de que a pessoa é perfeita e tudo mais. E, na verdade, o que a gente chama de mestre dentro dessa tradição nada mais é de uma pessoa normal, assim como eu, que passou por um processo, tem um determinado conhecimento e pode me dar o caminho das pedras para eu passar também. Perfeito. Existe, assim, uma igualdade, porque os dois são iguais, mas, ao mesmo tempo, existe um respeito por aquilo que a pessoa estudou, como teria em qualquer outro tema, né? Quando é assim, é saudável. Agora, verdade seja dita, como a gente tem problema com a autoridade de uma forma ampla dentro da sociedade, e a gente tem esse paradigma, assim, da espiritualidade como uma espécie de efeito purificador que a pessoa fica santa, é meio que inevitável as pessoas projetarem uma perfeição no professor. Então, hoje, todas as tradições, incluindo a minha, né, as pessoas têm que passar por esse processo de maturidade. Elas não chegam preparadas, elas chegam projetando e você tem que explicar para elas, tem que mostrar para elas e trazer elas de volta, né? Esse é o nosso desafio hoje em dia. Que interessante. Muito Acho legal você falar sobre essa questão da maturidade, porque foi um processo que a gente foi passando também, e hoje em dia a gente chegou nesse lugar que a gente fala assim, nossa, é imprescindível que a gente tenha maturidade espiritual, porque senão a gente cria muita ilusão dentro do próprio caminho espiritual, né? Com certeza, e é muito difícil de diferenciar o professor da pessoa que faz o papel de professor, né? O professor, ele é infalível, porque se você pensa bem, não é uma pessoa te ensinando, né? É uma energia do universo que vai estar navegando por muitas pessoas, começando pelo nosso pai, a nossa mãe, às vezes o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos. E um dia, na espiritualidade, vai ter uma pessoa que vai ser o nosso guia para um processo que a gente tem para viver. Mas ela é uma energia superior. Agora, a pessoa que está ali é uma pessoa normal. Então, ela também erra, ela tem a sua personalidade, ela fica com raiva, ela tem tudo que uma pessoa faz, né? Então, essa é a maturidade. Sim. Perfeito. E aí, já entrando num papo que eu queria trazer com o Jonas aqui, eu falei, esse é um assunto que eu quero ter com o Jonas, né? Quer falar porque sofremos tanto, mas... E a gente explorar um pouco da questão da frustração. Porque eu sinto que... Olha, a gente tá num caminho que é, assim, infinito de aprendizado. A gente tá muito ainda, tem muito para estudar. Mas de tudo que eu vi e estudei, muita coisa me transformou, muita coisa me fez liberar os julgamentos, a ter uma postura mais compassiva com a vida. Porém, a frustração é uma coisa ainda que é
tudo constante pra mim, né? Não sei pra você, Sol, né? A frustração. E aí no Vipassana, a gente teve... porque eu falo eu e a Sol, né? Fizemos o Vipassana, que foi maravilhoso. E lá vem o estudo da equanimidade, que aí vem de novo essa aceitação da realidade. Mas a frustração é um tema ainda que eu queria abrir com você. Você poderia falar um pouco da sua visão sobre isso que a gente não aceita que se apresenta na nossa vida? Claro. Esse é um assunto muito profundo mesmo. E assim, quando a gente vai abrindo esse assunto, a gente vai passando por um processo terapêutico dentro dos nossos próprios problemas, né? Então, vamos entender, assim, que a frustração, ela ocorre, vamos dizer, a eliminação da frustração, ela tem, assim, 3 etapas bem claras, tá? A primeira etapa envolve o que a gente chama de aceitação. Porque o nosso ego, para se sustentar, para a gente poder, sabe, dialogar no mundo, viver feliz, a gente aceita coisas que são absurdas sobre nós mesmos e sobre o mundo. Pra gente não ficar maluco, sabe? Até porque o mundo tá todo de cabeça para baixo, né? Então a gente meio que, tipo assim, por exemplo, como coisas muito básicas, que a gente vai viver para sempre, que as pessoas que a gente gosta, elas vão estar sempre do nosso lado. Ou seja, se chegar um momento onde tem um bom amigo ou um irmão que fala assim, não quero mais falar com você, rapaz, né? Dá uma dor, sabe? Isso tudo, em um primeiro momento, envolve a aceitação. O que é a aceitação? Eu poder ver o mundo tal qual ele é e dentro da minha cabeça eu não ficar fingindo que não é desse jeito, sabe? E isso não resolve completamente a frustração, mas eu já saio daqui para cá, sabe? Porque antes eu ficava lutando contra o mundo. Agora eu aceito que o mundo é desse jeito. Agora, assim, a aceitação, que muita gente na espiritualidade diz, você tem que aceitar. A aceitação não é solução. A aceitação é o primeiro passo. Porque você imagina uma pessoa dizer assim, olha, eu aceito minha mãe do jeito que ela é. Significa o quê? Que ele não gosta da mãe, né? Só que ele consegue lidar com o fato de que a mãe não é do jeito que ele é. Ele tá aprendendo a lidar com esse fato, né? Então, esse é um primeiro passo muito importante. Então, você vê, todos esses 3 passos é nível de clareza dentro da mente. A aceitação, eu admito para mim mesmo a realidade do que está acontecendo comigo e do lado de fora. Mas eu ainda tenho resistência. Mas eu posso lidar com isso. Aí existe um outro lugar que eu costumo chamar, não que tenha essa definição clássica, né, de resignação. Você entende? Que é assim, eu olho para uma determinada coisa, eu já aceitei, mas agora eu parei de lutar contra aquilo. E eu começo a me adaptar para que aquilo não me afete. Então, eu sei que eu tenho uma pessoa ali que é de um determinado jeito, que toda hora que eu encontro com ela, eu não sei o que vai acontecer. Então, depois de um tempo, né, eu saio da aceitação e passo a ser assim, ok, o que eu tenho que fazer para lidar bem com essa pessoa? E aí o meu nível de dor já cai muito mais, né, de sofrimento cai muito mais, porque agora eu não só aceito, mas eu também não tenho problema em me adaptar àquela realidade. Né? E isso também, do ponto de vista do ego, exige que a pessoa assim, largue aquela necessidade de controle, ela largue a necessidade de estabelecer que ela está certa o tempo inteiro. Porque se eu tenho um amigo que pensa diferente de mim e eu não tiver essa adaptabilidade, ele também não, mas vamos supor, esquece ele, né? Eu não tiver essa adaptabilidade, eu não consigo dialogar com ele. Agora, se eu entendo que essa pessoa tem essa dificuldade, né? Eu tento por todas as maneiras falar, não consigo. Aí eu entendo que, olha só, aqui é o meu limite, da onde eu vou. O quanto que eu vou estar ali sentado na mesa enquanto alguém fala uma besteira, quando que eu tenho que levantar, quando que eu vou expor a minha opinião da maneira que vai ser ouvida. Porque o que adianta eu chegar, sei lá, pro meu marido, pra minha esposa e dizer assim, ah, você tá errado nisso, você tem que mudar nisso. Você, tipo assim, se a pessoa não tiver, eu não sou terapeuta da pessoa. Se a pessoa não tiver aberta para ouvir, eu tô, na verdade, estragando meu relacionamento. Em vez de ser companheiro, né, eu tô criando uma pressão, de repente, até de um pai ali, que a pessoa não tá pedindo para ter, sabe? Então, essa resignação é uma, vamos dizer assim, uma permissão que a gente se dá para viver de uma outra forma com aquela pessoa. Isso, muitas pessoas encontram, sobretudo quando tem filhos. Porque elas começam a ver os mesmos problemas que ela tem, que ela recebeu, né? Sendo passada adiante. E aí ela começa a ver que, tipo assim, caramba, isso não é tão fácil assim, sabe? Tipo assim, o meu pai e minha mãe não eram tão culpados assim, no sentido de que eu também tenho essa dificuldade.
Então, já começa a ter vamos dizer assim, uma identificação, né? Diante da dor também, sabe? E aí vai existir um outro momento, que é o momento final, que é o momento da redenção, sabe? E nessa história da redenção é uma coisa muito profunda, que é assim, eu percebo para minha vida a bênção que é eu estar vivo com tudo que eu tenho, com todas as dificuldades, mas que mesmo assim eu não trocaria por nada. Agora, para você chegar na redenção, você precisa encontrar um alto amor, você precisa encontrar empatia pelo outro, porque não é um processo egoísta, né? É um processo, na verdade, de liberação, para você poder ser igual a todo mundo. Então, a minha necessidade de ser especial, de ser respeitado, tudo isso tem que acabar porque eu me respeito. E eu me amo. Então, eu não preciso de outras pessoas me provando que eu tenho esse valor, sabe? Eu vejo em mim. E aí, quando eu faço isso, eu liberto todo mundo, porque assim, como eu me gosto, então eu não tenho mais a necessidade de ir na casa da minha mãe para agora ela demonstrar respeito para mim depois de 30 anos, daí que minha infância passou, minha mãe é sempre igual desde pequeno. Não tem mais. Eu me respeito, eu me dou valor. E eu vou na casa dela, mesmo sabendo que ela tem essa dificuldade, porque eu tô resolvido e eu vou ajudar ela. Então eu não vou mais buscando energia, eu vou para dar energia, né? E aí você perdoa todo mundo, você perdoa a si mesmo, você perdoa todo mundo, né? Nossa. Repassa os 3 passos pra gente. Então, Aceitação. a primeira aceitação, né? Que é, consigo ver a realidade e falar, é isso. Perfeito. A segunda, como é que se chama? Resignação. Resignação. Que é, eu me adapto, eu não tenho necessidade de controlar a situação. Eu não gostaria que fosse diferente, mas eu tenho total liberdade no meu coração para mudar, para viver bem. Perfeito. E a terceira é a redenção, né? Que é quando eu olho para mim mesmo e eu já desenvolvi um valor próprio tão alto que eu não exijo mais que as outras pessoas provem para mim o meu valor. Que legal. Muito bom. E é tão interessante você trazer esses 3 pilares, porque se a gente for pensar que se a gente trabalha só aceitação, a gente pode acabar ficar muito passivo, né? Uhum. E se eu só tenho essa resignação, essa adaptabilidade que você falou, também pode ser que eu me dissolva, Uhum. né? Exatamente. E aí, sei lá, eu me adapto tanto e eu me diluo ali Isso. e não existo mais, né? Quem sou eu? Uhum. Só que quando vem essa redenção, né? Que eu entendo quem eu sou. E foi uma coisa muito forte que eu falei esse final de semana lá no Tribe Fest, que eu percebi que eu fiquei a minha vida inteira querendo ser escolhida. Mas, na verdade, quando a gente se escolhe, a gente não precisa mais ser escolhida, né? Então, é muito, muito importante isso mesmo. Isso. E aí, você cria borda, né? Você Isso. cria um limite que às vezes não precisa nem ser comunicado, né? Exatamente. Porque você já sabe, se entende, se aceita, né? Se ama. Isso. E sabe, assim, a qualificação da mente não é a aceitação, resignação, nem redenção total. Porque isso não existe do ponto de vista de uma pessoa. Sempre a gente vai descobrir novas camadas para a gente crescer. Mas a partir do momento que você sabe fazer esse caminho para um fato na sua vida, os outros estão encaminhados. É só uma questão de tempo e esforço, lógico, né? Uau. Profundo. Muito bom. Esses tempos atrás, eu caí na consciência que eu tava frustrado com as frustrações dos outros. Dos outros. Aí eu falei assim... Tipo, eu me tô frustro. no mesmo lugar. Aí ele ficava frustrado com a minha frustração. É a mesma coisa, né? Eu tô no mesmo lugar, não tô aceitando, né? Pois é. Mas aí, eu sei que existe um caminho de estudo, um passinho por vez. Mas nesse quesito que a gente tá falando, vamos falar do básico, que é a reatividade. Acontece um fato, aquilo me pega. Eu reajo de forma desinteressante pra nós, assim, frustrado. Uhum. Como que eu começo a trabalhar essa reatividade? Bom, aí tem 2 aspectos pra gente ver, né? Porque depende do nível de reatividade. Se o nível de reatividade é muito alto, tipo uma pessoa impulsiva que briga, que quebra as coisas, né? Então você não vai fazer um trabalho psicológico, assim, mental, logo de cara, não. Você precisa de um trabalho mais físico. Porque a gente precisa descarregar essa energia que está contida dentro da pessoa. Como se fosse uma raiva de muitos anos que nunca foi tirada. Uma pessoa, vamos supor, sofreu muito, apanhou muito, e aí qualquer coisa, ela explode e joga aquela energia para fora. Então, nisso, a nossa tradição, ela chama isso de yoga.
apesar de que não é yoga asana, né? Que é você fazer atividades que envolvem o pranayama, a respiração, e a expressão física, que seja compatível com a energia que está guardada dentro de você. Por exemplo, se for uma pessoa, como esse exemplo dá muita raiva, se ela vai para uma arte marcial, onde ela precisa da raiva, ela vai usar a raiva, aquela energia que ela, é como se todo mundo tivesse uma cota de quanto que a pessoa precisa gritar por mês. Mas a dela é muito mais alta. Então ela vai para um lugar de Kiai, sabe? Kiai de espada. E grita lá toda sexta-feira até virar do avesso, entende? Então você diminui, Genial. você descarrega a energia, sabe? Isso já, vamos dizer assim, vai fazer com que ela seja uma pessoa mais sociável, né? Assim, mais funcional, né? E também o que a gente chama de japa, ou também assim que a gente pode dizer como a meditação. Porque na meditação, sem você ter o estímulo externo, você pode ir dentro da situação que é muito difícil para você e ver como sua mente reage. E poder trabalhar novos padrões, sem ter a necessidade de fazer isso ao vivo, porque muitas vezes você vai machucar um filho, um irmão, você tá entendendo? Então a meditação ela vai te dando essa distância para criar espaço para você processar. Se já existem esses dois espaços, aí é clareza. Aí, por exemplo, o Vedanta ajuda muito, né? É um trabalho terapêutico, porque a mente com mais clareza sobre o que está acontecendo com ela. Quanto mais consciência a gente tem sobre o que está acontecendo dentro da mente, menos reação, né? Parece que você estava falando para mim, porque eu criei essa personalidade de uma pessoa meiga, carinhosa, mas quando eu sinto raiva, vem muito forte. Vem um monstro, assim, que hoje em dia eu entendo, eu me relaciono bem com essa força, e eu percebi o tanto que a meditação me ajudou, e hoje em dia eu faço também aquela meditação dinâmica, que às vezes, do Osho, que você expressa e exatamente. E aí me ajuda muito, né? Esses dias eu tava trabalhando muito e eu fiquei 4 dias sem fazer. E aí, no 5º dia, eu tive um acesso à raiva e eu senti. Eu falei assim, nossa, olha só. Nos dias que eu tava fazendo, eu tava mais assentada. Agora, essa dica que você trouxe sobre uma arte marcial, eu lembrei até da Warani, quando ela veio aqui, que ela falou que ela fazia Aikido, ela é do Aikido. Isso, e aí eu fiquei com vontade também. Aikido é maravilhoso, né? Isso aí. Que coisa bonita, tá vendo? Tá se conectando. E aí tem um outro... Aí vamos explorar um pouco também a questão sobre o outro, né? Que tá tudo conectado aqui, né? Tô falando do que a gente vive também, porque são exemplos bons porque a gente vive e a gente precisa aprender isso, né? Às vezes a frustração, ela tá muito identificada com o outro. Eu fico bravo porque você fez isso. Eu estou assim porque aconteceu aquilo. Eu tô assim por causa disso. A resposta sempre tá fora, mas parece que é tão complexo essa autorresponsabilidade de falar, não, é sobre mim, é tudo sobre mim. Como que a gente poderia ilustrar isso para que haja clareza, para que entender que não é só sobre o outro, o externo? Olha, tem um exemplo muito bom que é a história de um chefe, né, que ficava frustrado o tempo inteiro com os funcionários dele, que nunca trabalhava do jeito que ele queria, você entende? E um dia ele foi num psicólogo lá da empresa tal para ajudar, e a pessoa era muito boa, né? E começou a conversar com ele e perguntou para ele assim, das pessoas que trabalham em volta de você, né? Vamos ver, secretária, ela tem esse problema, tem isso, não sei o que, você entende? E o seu braço direito, também, poxa, eu peço isso, ele não faz, ele não sei onde, etc. E ela foi vendo que todo mundo em volta do cara, ele era frustrado. Com todas as pessoas. Aí ela perguntou pra ele, você acha que tem mais chance de todo mundo ser ruim no universo? Né? Ou você tá fazendo alguma coisa errada? Porque, tipo assim, não é possível. As pessoas dizem isso, né? As pessoas são muito idiotas, as pessoas, sabe, são muito limitadas. Todo mundo, minha família, meus amigos, minha esposa, meu marido. Você, cara, se todo mundo é maluco, o que você tá fazendo aqui, né? Então, na verdade, é um olhar para si, porque, vê só, se todos os meus funcionários me frustram, talvez eu não esteja dando a ordem correta ali, sabe, do que tem para ser feito. Talvez eu não tenha escolhido bem a pessoa que vai trabalhar para mim. Porque eu posso dizer que a pessoa não atendeu minha expectativa, mas eu também tenho que admitir que eu já sabia disso. Porque não é a primeira vez que está acontecendo. E quando acontece a primeira vez, a frustração não é grande.
A frustração, ela vai acumulando. Aí a pessoa começa a falar assim, pô, isso nunca dá certo. Isso nunca dá certo. Então, na verdade, ela responsabiliza o outro pelo resultado que ela quer. Né? Em vez de mudar de tática, em vez de trazer para ela também a responsabilidade daquilo que está acontecendo. E se tiver um pouco mais de espiritualidade, a gente também pode entender que as coisas têm o tempo delas. Se você não, né, tiver fora do seu tempo, vê só, espiritualmente falando, não materialmente, e você tentar fazer um projeto, tentar fazer alguma coisa, tudo começa a dar errado. Aí você pensa que você está fazendo alguma coisa errada, às vezes você não está fazendo nada de errado. Nem as outras pessoas têm dificuldade, mas não é o momento daquilo acontecer. Sabe? Então você precisa trazer também um outro olhar de fora para uma coisa maior, né? Tipo assim, poxa, se eu estou botando toda a minha energia nessa direção e isso não está dando certo, será que existe também uma ordem maior no universo que está me impedindo de ir naquela direção? Em geral, quando a gente tem dúvida disso, a gente consulta os búzios ou o astrólogo, né? Para poder ver se é isso mesmo ou não. Olha que interessante isso que você falou. De entender também esse movimento natural, né? Que ele pode conspirar a favor ou ele pode estar mostrando algum tipo de bloqueio. Como que você acha que isso é muita ilusão, assim? Como que a gente pode, na sua visão, de uma forma saudável, olhar para os sinais do universo que estão indicando que é mais ou menos por aqui ou não é o momento? Olha, na nossa tradição, esse conhecimento é chamado de Lakshana. Lakshana são os indicativos, né, de que tem alguma coisa que está fora do lugar, né? Eles são bem curiosos, né? Então, assim, vou dar alguns exemplos assim, bem curiosos, só para diversão mesmo e a gente ter. Por exemplo, uma coisa que acontece, que mostra que existe um grande obstáculo, é quando toda hora aparece cabelo na comida. Sabe? Não mas sabe quando você, toda hora, você vai comer, tem um cabelo, vai comer, tem um cabelo na comida, problema com Saturno, sabe? É batata. Joga os búzios que você vai ver que deu lá, você entende? Outra coisa também é quando você vai fazer um projeto, como que ele se inicia? Porque tudo que você, vamos dizer assim, tudo que começa bem, termina bem. O que começa mal, termina mal. Essa é uma regra do universo. Então, você vai fazer um projeto, quando você dá o primeiro passo, vamos dizer assim, a energia que você recebe é uma negatividade, você para e se questiona. Porque às vezes é o universo dizendo para você, olha, tem algo que está faltando fazer antes. Ou essa pessoa não é a pessoa com quem você deve fazer esse trabalho, sabe? Existe também essa Lakshana, né? Que é essa energia. Quando as coisas estão indo bem, e vamos dizer assim, quando uma coisa é boa, se não for por ego, né? Porque às vezes o ego entra na situação, mas se o ego estiver fora, a sensação que você tem ao estar fazendo uma coisa diz para você também se aquilo vai ser bom ou não. Por exemplo, a gente está sentado aqui, pô, eu tô me sentindo muito bem de estar aqui com vocês. Pô, então isso aqui vai ser bom, você entende? Agora, não por nenhum motivo aqui, graças a Deus, não tô sentindo nada, mas eu poderia estar aqui me sentindo estranho, sabe? Isso também é um indicativo, ó. Coisas que são boas você não faz com essa energia estranha, sabe? Então você vai olhando essas lakshanas. Quando elas começam a se tornar uma constelação, né? Tipo assim, cara, é muita lakshana, cabelo na comida, me sentindo mal. Aí você para tudo, dá um passo para trás e vai na espiritualidade pedir ajuda. Isso é o que eu faço, né? Muito bonito de entender que tem essa abordagem também desse olhar sutil, né? Para sincronicidades, para aquilo que está se manifestando. Eu acho extremamente importante essa observação. E quando a gente estava fazendo o evento também, 2 dias antes, eu senti uma bênção quase. Bliss, assim, né? Falou, poxa, cara, olha como tá tudo se encaixando. Não tem a madeira chegou, o outro cortou. Não tem o tacho para pôr a fogueira, de repente o cara me faz um tacho com uma... Constrói. Com uma calha. Falei, cara, que bonito, né? Tá tudo assim, né? A energia tá fluindo. Mas também pode acontecer... Você acredita em provações, por exemplo? Às vezes vem uma coisa que a gente tem que persistir, porque aí pode vir essa dúvida, né? Será que isso é uma provação? Eu posso ficar com isso na cabeça. Será que eu tenho que superar esse desafio? Sim. Bom, aí esse é um outro tópico também nisso, né? Que abre, que a gente tem, assim, o 3, o 5 e o 7, né? Então, assim, até 3 vezes que você tenta uma coisa, você não pode desistir, não. Porque, tipo, boa, faz parte de qualquer coisa que você vai construir os obstáculos que aquilo tem, né? E se você, uma tentativa você faz, você se frustra e fala, não vou seguir em frente, é como se você não tivesse preparado para aquilo.
Mas mesmo quando tem uma aprovação, os sinais vão ser a favor, sabe? O sinal está a favor, mas está tendo obstáculo, então siga em frente. Se os sinais estiverem contra, você tem que dar um passo para trás. Mas se o sinal está a favor, tem um obstáculo, siga em frente e passe pelo obstáculo, né? Só que, na minha visão, assim, os obstáculos, eles... claro que são devido aos karmas, né? Pelas dificuldades que a gente tem, resultado de outras ações, mas também eles vêm nos ensinar, sabe? Às vezes é uma pessoa na portaria lá do evento que você vai fazer, que fala com você de uma maneira estranha, mas que tira você de uma... Sabe, para você ultrapassar aquilo, você tem que sair de uma determinada frequência de mente, que às vezes você chegou estressado para fazer o evento, e aí o porteiro do prédio já enquadra você. E você pode ficar mais irritado e piorar tudo, não passou na prova, né? Ou você pode parar, se centrar, conversar com ele, e aí você anda. Então, assim, na verdade, para mim, esses obstáculos, eles estão todos ali para contribuir. Eu vejo dessa forma, sabe? Gosto dessa visão. Pode utilizar como guia, né? Como um guia, E eu sinto que as crises ou esses desafios que aparecem são portais também, né? Nossa, Claro, pra mim, eu vejo como uma oportunidade de aprendizado. A gente, vários momentos, né, durante esse processo desses 5 anos do podcast, por ser um casal, a gente passou vários desafios. E vários momentos de chegar num abismo, assim, que a gente fala assim, nossa, não tem pra onde a gente ir daqui. Eu acho que a gente deveria terminar o podcast pra gente olhar pra relação, porque a relação veio antes, né? E aí, vários momentos que a gente pensou em desistir, vinha uma mensagem do além, de alguém desconhecido, ou de mais de uma pessoa, falando o quanto que isso estava contribuindo pra ela. Porque a sensação que eu tinha é como se eu estivesse sendo uma impostora. De tipo, eu estar trazendo um conteúdo de autoconhecimento para auxiliar as pessoas, mas a minha relação tava caótica, né? E só que a gente conseguiu sustentar, né? Vinha essa mensagem, aí vinha falando, não, o que a gente tá fazendo realmente tá tocando as pessoas num lugar verdadeiro. E isso nos impulsiona a melhorar a nossa relação. Exatamente. Né? Então isso é muito importante mesmo. Assim, se eu puder falar assim, né, como professor, assim, né? Quando eu vejo vocês, eu vejo, assim, um casal de muita harmonia. Eu não vejo, assim, nenhum grande problema, sabe? E eu sinto que o trabalho que vocês estão fazendo, que é um trabalho, vamos dizer assim, de luz, né? Exige que vocês sejam melhores com vocês mesmos o tempo todo. Então vai ser normal, né? Vocês terem, em alguns momentos, aquela sensação assim, cara, será que eu sou um impostor? Por que a gente está fazendo isso? Onde a gente quer chegar? Sabe? Não está saindo do jeito que a gente quer. Mas esses momentos vão fazer vocês aprofundarem a filosofia por detrás do que vocês estão fazendo, sabe? Então isso é maravilhoso. Continua, pelo amor de Deus. Isso realmente, porque esse aprofundar é um desafio. Porque ele vai mostrando camadas que estão ainda mais lá no fundinho, que fala assim, agora chegou a hora de olhar para isso, né? E, cara, na verdade, assim, eu, você, todo mundo, a gente não tá aqui para, entre aspas, ser perfeito. Passar para pessoas, sabe, uma visão assim, olha, eu sou uma pessoa perfeita, somos um casal perfeito, estamos aqui para ensinar vocês a viver. Não. A gente está aqui para ensinar a nossa verdade. E a nossa verdade como ser humano são as limitações que a gente tem. Então, eu ter uma limitação e conseguir botar uma boa energia e passar por isso, esse é o único parâmetro que a gente tem de, vamos dizer assim, maturidade espiritual. A espiritualidade serve para isso, né? É verdade. Hoje, quando te acomete algum tipo de desafio e bem desconfortável, pode ser em qualquer âmbito, assim, como que é para você lidar com isso? Como todo mundo, né? No início tem uma dificuldade, né? Porque você vai ter que lidar com alguma dor. Né? Porque o desafio, vê só, se for só ter trabalho físico, tá tudo bem, né? Menos que a minha dificuldade seja preguiça, né? Mas se não for, tá tudo bem, você entende? Só que os desafios, eles vêm para tocar em pontos da nossa própria história que não foram limpos ainda, né? Porque, poxa, qual seria a graça de, sei lá, dar aula de Vedanta e não ter nada para crescer? Não, tem muito para crescer. E, naturalmente, onde que eu vou crescer? No meu contato com os alunos e com o meu mundo, você entende? Então, assim, a gente faz camps, a gente faz retiros e os alunos estão lá sofrendo, às vezes, para sair ali da pindaíba e eles acham que eu tô bem. Aí, de vez em quando, eu compartilho com eles, olha, eu tô passando por isso, vocês estão passando, eu tô passando também. Tá todo mundo passando junto, sabe? Mas aí tem algumas coisas, assim, sabe? Tipo, a gente não desiste de si mesmo, sabe? A gente é verdadeiro,
sabe? Verdadeiro para as nossas emoções, verdadeiro com os outros, de dizer a verdade, o que a gente está vivendo, o que a gente está sentindo, sabe? A gente não precisa ser mais forte do que tudo, a gente só precisa ser humano. A nossa proposta, né, de vida aqui na Terra, assim, né, como sociedade, como espécie também, é de poder se ajudar e se conectar. Então, por exemplo, se eu, de repente, olho para minha esposa e falo assim, poxa, como que ela está fazendo isso de novo? Por que ela não vê do jeito que eu vejo? De repente, essa é a minha contribuição para ela, sabe? E a outra pessoa está ali e ela vai dizer assim, olha, eu vejo de uma maneira diferente, professor, você podia fazer isso melhor. Que bom! Porque a gente não tem necessidade sabe, de ser, tipo assim, o modelo de AI perfeito que dá todas as respostas. Não. A nossa força está em poder se conectar e ser um com todo mundo, né? Essa é a visão, né? É uma visão interdependente mesmo, né? É uma visão de construção, de somar, sabe? E na hora que você estava falando sobre essa questão, por exemplo, de semestre, professor, e às vezes a pessoa colocar a gente num lugar, né? Ou até mesmo tá aqui apresentando, as pessoas colocam, idealizam, né? Projetam. Claro. Mas eu sinto que quem tá atravessando e que tá se tornando um professor, um mestre, alguém que tá ensinando, ele, na verdade, ele não tá na frente, né? Ele tá, na verdade, atrás, apoiando. Como se fosse um irmão mais velho mesmo, assim. Olha, vai, eu passei por aqui, eu consegui, você também vai passar, né? É tá junto, né? Por isso que eu gosto de dizer com os alunos assim, ó, estamos juntos, sabe? Tipo assim, não tô nem à frente nem atrás, a gente tá junto. Vamos passar por isso junto, seja o que for, né? Temos aqui mais quanto tempo de vida? 20 anos, 30 anos. Vamos fazer esses 30 anos valerem a pena, sabe? Você sente também que, por exemplo, quando você tem algum desafio pontual, e aí você sente que você tá sendo guiado a passar por aquilo, e aí, de repente, vem alguém passando pela mesma coisa? Aconteceu isso direto? Sempre. E tem até uma ordem, assim, já falando da perspectiva de um professor, por exemplo, se eu tive um problema, sei lá, na minha infância foi muito difícil lidar com meu pai. Aí vamos supor que eu resolvo isso, né, consigo limpar. Aí começam a vir pessoas que têm aquele mesmo problema. Não só porque eu passei eu posso ajudar, mas também porque ao explicar para o outro, agora que eu já passei, eu me limpo mais ainda. Sabe? Então é como se fosse um outro nível de limpeza, né? Quando você ajuda uma outra pessoa a passar por aquilo que você já passou. Aproveitando esse gancho, eu queria entender mais sobre o karma, né? Quando a gente fala de karma, de dharma, como que é essa conta, o que significa? Porque às vezes tem essa sensação, né? Será que eu tô devendo? O que eu fiz lá atrás que agora eu tenho que pagar por isso? Como que funciona? Essa é uma boa pergunta no sentido de que hoje em dia a palavra karma vem do Vedanta, dos Vedas, e todo mundo usa de qualquer jeito e não se sabe mais o que é, né? Então a ideia é bem simples, assim, vamos pegar ela assim na sua base, independente do que as pessoas dizem. O karma, o conceito de karma vem para poder explicar que toda ação que é realizada tem um resultado material, físico, tangível, que pode ser até um pensamento que aquela ação gerou, e tem um outro resultado que é invisível, sabe? E esse resultado invisível a gente chama de karma. Então você ajuda alguém, deu uma comida para uma pessoa que está com fome, ela come, você se sente bem na hora, tudo isso é resultado tangível, material. Mas você fez uma boa ação e aquilo ali volta para você no futuro, naquilo que as pessoas chamam de sorte e azar. Então dentro dessa tradição não existe o conceito de sorte e azar, sabe? Deus não está jogando dados. Tudo que acontece com qualquer um, a qualquer momento, é resultado do que ela fez antes. Mas resultado, né? O resultado é invisível, você não está vendo, mas está vindo. Mas qual é a prova disso? A prova disso é você fazer uma leitura astrológica. É você abrir um oráculo. Porque quando você senta na frente de uma pessoa que tem uma capacidade mediúnica, e ela diz para você a sua vida toda, e tudo que tem para acontecer, algumas coisas, óbvio que algumas você vai ter que decidir, você então comprova que existe essa informação dentro do universo, porque senão como que essa pessoa acessaria? Né? Então o karma, ele se faz evidente nesses momentos. Que interessante. E nessa leitura astrológica que você fala, é essa que vem dos Vedas? Sim, toda a astrologia, ela vem dos Vedas, o que a gente entende de astrologia. Então, existe um texto chamado Brihat Parashara Hora Shastra, que é um desses textos assim milenares que vem lá do início dos tempos, que dá o nome de todas as constelações que a gente conhece, Escorpião, Gêmeos, etc. Vem tudo de lá. Shastra significa um instrumento, né? Então, em inglês, olha só, como é que é instrumento? Scope. Olha o nome do texto. Brihat Parashara Hora Shastra. Horoscope.
Algum momento alguém traduziu horoscopo, de horóscopo, é o nome do texto dos Vedas, que diz o que acontece quando você nasce em Gêmeos e não sei o que, em todo esse negócio, entendeu? Uau, que interessante isso. Poxa, muito bom. Mas claro que mediunidade não depende dos Vedas. Mediunidade é uma capacidade humana, né? Qualquer um pode, se tiver mediunidade, vai ler os registros. Mas, né, do ponto de vista da astrologia, sim. Sim. E como que o Vedanta enxerga as nossas emoções, assim? Como que é trabalhado dentro do Vedanta? Olha, As básicas. as emoções, e também um pouco de psicologia, assim, básica, né? As emoções, elas aparecem na nossa vida no momento onde o nosso intelecto ainda não é capaz de nos defender e processar o que está acontecendo do lado de fora. Então, eu preciso ter uma resposta para sobreviver, mesmo sem entender. E aí, existe esse mecanismo dentro da mente, que é a coisa mais importante ali na primeira infância. Onde, se, poxa, uma pessoa me bate, ela tem um bigode, quando eu vejo alguém de bigode, eu já acho que eu vou apanhar. Então, essa estrutura emocional, ela faz um vínculo não lógico de sensações, emoções, lugares, sabores, né? Com o que é perigoso para mim e o que não é. Então, essa mente emocional, ela me ajudou muito na minha infância, porque eu não entendia nada. Eu me adaptei para poder sobreviver àquela família. Imagina, uma família de um monte de gente controladora. Eu aprendi a ser uma vítima, sabe? Eu aprendi tudo isso. Emocionalmente, eu sinto medo de falar com meu pai para não apanhar. Mas quando eu fico mais velho, né, eu viro um adulto, o intelecto agora que tem que decidir o que eu vou fazer e não minhas emoções. Esse processo do domínio das emoções para o domínio do intelecto não existe mais na nossa sociedade, mas é o processo de emancipação, onde você faz uma liberação de toda a carga daquelas emoções e assume as rédeas das suas decisões, não mais baseadas nas emoções. As emoções agora vão ser, vamos dizer assim, conselheiros, mas não determinantes, né? Essa transição de uma fase para outra, antigamente nas sociedades, era marcado por ritos de emancipação, onde se faziam todas as práticas ancestrais que existiam, né? E hoje algumas só sobreviveram, e que a pessoa podia fazer essa liberação toda, né? Agora essas práticas de emancipação viraram, vamos dizer assim, o que a gente chama assim de práticas espirituais intensas e tudo mais. Terapias, entende? Próprio Vipassana, dietas na floresta com os índios, sadhanas e tapas, né, que tem na tradição védica, tipo entrar no gelo, tudo isso, né? Levar ali o corpo, talvez, num extremo para sentir uma descarga emocional. Isso, por quê? Porque quando a pessoa fica mais velha, o inconsciente dela fica bloqueado de qualquer alteração. Porque para proteger, senão você anda na rua, qualquer um te fala alguma coisa, aquilo entra. Quando você é criança, se alguém te falar alguma coisa, aquilo entra, porque você não sabe nada. Por isso você protege a criança para ela receber as informações necessárias e boas para ela. O adulto, agora, ele não consegue acessar o inconsciente. Para acessar o inconsciente, você precisa levar o corpo, a mente e a energia, o corpo energético, num extremo. Então você fica vários dias sem comer, você faz muito exercício físico, você faz várias coisas assim para poder quebrar o bloqueio do inconsciente. E aí você fala com você mesmo. Então existem várias portas para fazer isso, né? A meditação é uma porta. Aushadam, que são as medicinas que você ingere, tipo ayahuasca e outras, é outra porta. O pranayama é outra porta. Se você fizer um exercício de respiração muito forte, você abre o inconsciente. Quando você fala com o seu inconsciente, agora ele te escuta. Quando a gente é adulto, né, a gente diz assim, não quero mais fazer isso. E a gente faz. Você entende? Porque essa voz não consegue entrar. Agora, se você, no meio de, sei lá, de uma cerimônia de ayahuasca, você falar com você mesmo, aquilo muda lá dentro, o seu inconsciente, não só a sua mente do dia a dia, sabe? É assim que funciona. Nossa. Que maravilhoso, né? E você vê com bons olhos esse retorno agora dos psicodélicos, né? Voltando os estudos, né? Os cogumelos, a ayahuasca que está cada vez mais presente no cotidiano. Como que você enxerga esse panorama? Bom, sendo, assim, totalmente honesto com vocês, né? Eu não quero dar uma resposta política, né? Nem assim, ser contra psicodélicos porque as pessoas têm preconceito, nem a favor porque, né, quem é liberal é assim. Então, sendo muito realista, né? Tudo que envolve muita energia tem risco. Mas a cura envolve muita energia sempre. Então, a grande questão é a responsabilidade. Você vai ver assim, é tipo, né, se você pensar assim, né,
psicólogo muito porreta, que sabe tudo, etc e tal, ele poderia manipular você. Mas é só ele que pode libertar você também. Porque ele tem o conhecimento. Então, a energia tem essa característica. Então, assim, se você vai tomar uma ayahuasca, a ayahuasca é um instrumento tão poderoso de transformação, sabe? Eu posso dizer já, né? Convivo com os índios e tudo mais. Agora, tem tanta gente que se perde. Tem tanta gente que vira próprio xamã. O cara toma ayahuasca 3 vezes e aí vira consagrador, não sei o quê, não faz nenhum dos ritos, não passou pelo processo dele, né? E põe uma garrafa debaixo do braço e sai fazendo, tipo assim. Aí você tá, né? Tem um risco muito grande, porque essas coisas são muito sérias. Sim. O gelo também, sabe? A prática do gelo, hoje em dia tá todo mundo fazendo a prática do gelo. Eu vejo, por exemplo, às vezes as pessoas entram no gelo fazendo selfie, sabe? E, poxa, cadê o processo espiritual que era para você usar aquilo como uma ferramenta de superação dos seus traumas e não, assim, de postar no Instagram, entendeu? Então, esse é o problema. E aí, quando você perde a sacralidade dessas coisas todas, ela se torna uma porta para problemas, né? Muito bom. Traz mais desorganização do que organização, né? Porque você pensa assim, vamos falar assim de uma maneira mais espiritualmente aberta, né? Existem muitos seres, entidades que convivem conosco aqui no mundo físico, né? E que quando a gente faz essas práticas espirituais, a gente tem acesso a eles e eles têm acesso a gente, porque abre o canal, você entende? Sim. Quando você abre o canal e pede para o convidado entrar, se você não prestar atenção, o cachorro entra também. Entendi. Você entende? Então, assim, tem que ser feito com muita responsabilidade abrir essa porta, sabe? Sim. É importante a gente deixar essa mensagem. E antes de continuar esse papo, a gente tem um recadinho para você. A nossa recomendação é a Eduz, que é uma plataforma brasileira que integra infoprodutores, afiliados e compradores num ecossistema único. Dentro da Eduz, você consegue colocar suas ideias para o mundo, como infoprodutos, eventos e outros. Então, a nossa recomendação é a Eduz. Confere lá no site eduz.com. Se a gente olhar hoje agora para um panorama bem contemporâneo, né, pelos alunos que estão passando com você, no seu espaço, ou pelo panorama que você enxerga hoje, vamos entender o que está acontecendo hoje, que as pessoas estão sofrendo tanto, ou que agora está emergindo numa situação que podemos dizer que é até preocupante. Como seria? Bom, posso pedir mais chocolate? Claro! Olha, eu vou falar assim, 2 coisas pra gente pensar sobre isso, sabe? Primeiro, a espiritualidade, hoje ela tá se formando, que foi uma profecia até, né? Na época que o Crazy Horse, aquele líder americano, né, ele faleceu lá naquelas lutas de independência dos Estados Unidos, ele fez essa profecia da união das práticas ancestrais, união das, vamos dizer assim, da espiritualidade que restou na Terra. E essa união, ela é uma coisa tão importante, porque você pensa assim, o Vedanta. Poxa, o Vedanta é maravilhoso, cara. Traz muita clareza, né? Você escuta um áudio, você fala, poxa, isso aqui muda a forma de uma pessoa pensar. Mas vocês acabaram de fazer um Vipassana, não foi bom? Foi Pô, incrível. maravilhoso. Aí você faz uma aula de yoga, você faz um Kung Fu. É maravilhoso. Por que essas coisas todas, elas precisam brigar entre si? Se tudo faz bem pro indivíduo, tudo isso tinha que estar junto, né? Assim, à disposição. Mas devido à nossa forma de pensar, que vem de um tempo atrás, é como se a pessoa tivesse que ser de qual tribo você é. Você é da tribo do Vedanta? Ou da tribo do Aikido? Ou da tribo da Ayahuasca, sabe? Do yoga. Ou do yoga, sabe? Então, hoje, os mestres que se dedicam e que têm assim, uma verdade de querer o bem para as pessoas que estão com elas, querem que as pessoas façam tudo aquilo que é útil, que é feito com responsabilidade e que é bom. Então está se formando, né, o que ele chamava assim, de um inner circle, um círculo onde todo mundo que faz um trabalho superior, no sentido assim, de cura interna, não se vê como diferente um do outro. Eu sento com um pajé na floresta, como faço sempre, e de igual para igual. Não vejo assim, porque o Vedanta tem, não. O pajé tem certas ferramentas, eu tenho outras. E vou sentando com várias lideranças diferentes, entende?
E assim, todo mundo se somando. E é uma coisa muito bonita, inclusive, porque você vai ver um pajé da floresta fazendo meditação que nem o Vedanta faz. Que legal. Você vai ver um padrinho do candomblé, não sei se chama padrinho, né? O rumbono lá, por exemplo, do candomblé, estudando Vedanta. Você vai ver os alunos de Vedanta fazendo ebó no candomblé. Porque se o ebó funciona e vai ajudar a vida dessa pessoa, por que eu vou restringir ela? E a verdade é, talvez não, com certeza, põe alguns anos para trás, essas tradições eram completas. Se você fosse num ashram e estivesse estudando Vedanta, você ia ter uma boa prática de yoga intensa, com pranayama, com gelo, com rituais e tudo mais. Mas hoje não tem. Hoje, se você for, o Vedanta tá ali, só ele separadinho. Se você vai lá num pajé, etc., talvez ele vá lá fazer uma sessão de cura, etc. e tal, mas ele não vai dar para você, sei lá, o que uma mindfulness vai dar. As coisas se separaram, né? E sobreviveram separadas, e agora elas estão se juntando. Só que para a pessoa poder entrar nesse local, ela precisa se livrar de um tanto de preconceito que ela tem na cabeça dela. Por exemplo, tem gente que não vai querer estudar comigo porque diz que eu estou enrolado no lençol. Mas vai fazer uma aula de Aikido onde o cara põe um kimono. Porque assim, aquilo ali eu tô acostumado, aquilo ali não. Tem gente que vai olhar, sabe, pro yoga e vai achar que é uma religião porque canta um mantra. Sabe? Porque fecha o olho. Mas, pô, fechar o olho não é religião, sabe? Então, eu preciso abrir a minha mente para poder realmente mergulhar nesse que é, vamos dizer assim, o core da espiritualidade hoje em dia, que é essa conexão de todos. Essa é a camada de dentro. Existe uma camada de fora, que é a camada onde, vamos dizer assim, está responsável pelo despertar das pessoas. Que não é esse core. Esse core é quando a pessoa já quer trabalhar de verdade, ela já despertou, ela precisa chegar mais longe. Aí, nessa camada de fora, que é onde a maior parte das pessoas está, que ela está sendo apresentada para alguma coisa, através de algum tipo de família, evento, etc., que mostra para ela que, olha só, existe mais no mundo do que trabalhar durante a semana, descansar no final de semana, tirar férias uma vez por ano, ter filho, comprar um carro e ter um apartamento. Tem mais coisa do que isso, sabe? E se você não olhar para isso, você está perdendo a sua vida. Então, essa seria, vamos dizer assim, a camada de fora. Sim. Né? Aí as pessoas agora, elas vão fazendo um processo gradual de despertar, aceitação, resignação, não sei o que tal, para poder entrar nessa camada de dentro e ter a sua redenção. Né? Muito boa essa visão. Eu vejo legal, muito assim também. É legal isso, porque também eu ouço muitas pessoas falando nesse momento que a cura mesmo é a integração, né? Então, eu sinto que durante muito tempo, muitas pessoas ficaram fragmentadas dentro das suas próprias histórias, suas próprias narrativas. Às vezes passou por um processo de despertar e aí vai, só quer buscar a luz e quer transcender e quer ascender, mas aí esquece das sombras e aí fica totalmente desintegrado, né? Então, da mesma forma que está acontecendo na forma individual, está acontecendo no macro, então, essa integração. Já está acontecendo. E isso veio, né, agora, vamos dizer assim, com 3 movimentos. O primeiro da internet, agora que está todo mundo conectado. E então esses mestres que em geral não tinham acesso e são pessoas mais lentas nisso, agora estão todos conectados. Você vai ver, todo mundo pode assistir aula de qualquer pessoa, evento em qualquer lugar do mundo, né? Então eles também estão se conhecendo. E o segundo é que a gente está assim, né, falando assim sem ser alarmista, mas a gente está passando por um momento muito próximo de uma crise global. E nesses momentos a espiritualidade também precisa se fortalecer. Então é como se o universo desse permissão para que a gente suba de nível. E para a gente subir de nível como humanidade, é tão perigoso para o ego, sabe? É tão perigoso, sabe? Se eu começo a ter mais alunos. Se eu não tenho um amigo, a minha esposa junto, outros mestres onde eu sou aluno, não sou professor, como que eu vou rever os meus problemas e se eu não estou transferindo os meus problemas para os meus alunos? Qual é o meu cinto de segurança, você entende? Agora, se eu sou seu aluno disso e você é meu aluno desse outro assunto, então a gente aumentou a margem de segurança, né? Para poder subir, né? Sabe? Então, eu vejo dessa forma, sabe? É uma coisa muito positiva que está acontecendo e que é inevitável. Sabe, quem tá ainda se segurando na cadeira, fala assim, não, eu sou desse grupo, disso aqui, não quero ouvir mais nada, tá perdendo. Porque tá todo mundo evoluindo, tá todo mundo aprendendo e a pessoa tá ficando para trás, sabe? Assim, eu até assim,
pessoalmente, eu preciso dizer isso. Assim, eu tive que fazer uma opção há algum tempo atrás. Porque quando eu comecei a visualizar isso e o benefício que isso estava trazendo para mim como pessoa, eu falei assim, cara, será que eu abro a minha família para ouvir essas outras pessoas todas, ou a gente se permanece fechado estudando Vedanta e fazendo só aquilo que a gente sempre fez? E eu sabia que no momento que eu abrisse para trazer todas essas práticas, muita gente ia embora. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas com aquele quadrado, sabe? Inclusive na forma do professor falar. E eu não posso, assim, fingir ser uma pessoa que eu não sou. Eu não sou perfeito. É fato, e eu tenho uma personalidade, e é fato, e vão ter pessoas que vão se conectar com a maneira como eu falo, com a maneira como eu sou, e tem pessoas que não, e tá tudo bem. Agora, se eu acredito nisso, e eu não faço aquilo que eu acredito, aí a minha verdade está comprometida. Eu andei com os indígenas do Brasil, e me curei de várias coisas importantes para mim. Por que que os meus alunos também não podem? Eu andei com os índios também norte-americanos, né? Lakota, tal, faço as práticas com eles e aprendi tanto. Por que que eu não posso estar com eles? Conheci a cultura do candomblé, né, e tal, e é tão fascinante, é tão bonito. Por que que a gente não pode falar sobre isso? Sabe? Então, eu tive que tomar essa decisão. Eu falei assim, não, eu vou abrir, mesmo que as pessoas saiam, então elas procurem um professor que queira só falar disso dessa maneira, você entende? Porque eu sou isso, né? Sim. Tem espaço para todos, né? Mas Claro. ainda tem muita resistência, né? As pessoas Muito. acabam atacando quem toma essa decisão, né? A gente tem um amigo artista que ele faz alguns murais aqui em São Paulo, grafismo, o Mena. E ele veio da Umbanda também, e ele super conecta, assim, com Fraternidade Branca, os raios, geometria sagrada. E ele sofre muitos ataques, tipo assim, de colocar, por exemplo, esses dias ele pintou Jesus Cristo no mural aqui em São Paulo, Sei. sorrindo. E aí as pessoas criticaram, porque não estão acostumadas com essa imagem dessa forma, né? Querem uma Claro. imagem sofredora. Então é interessante de ver. Tipo assim, aí você mistura Jesus Cristo com Umbanda, com. aí é um negócio. É um buraco mais embaixo, né? É tão impressionante, né? Todo mundo falando que Deus não tem forma, né? E ao mesmo tempo brigando pelo nome de Deus, né? Meu Deus do céu. É, legal. Explorando um pouquinho mais desse tema que você trouxe, assim, né? Da gente dançar com o que se apresenta agora. Porque a gente tá numa realidade muito acelerada no acesso a conhecimento, no acesso a novas tecnologias, inteligência artificial. Como que isso está impactando a tudo que você está vendo hoje no mundo, assim, e na saúde mental da galera? Olha, a minha análise, que não é solitária, né? Também, assim, compartilhando com alguns colegas, assim, de trabalho, é que a gente vai passar por uma crise, que a gente já diz, né? Uma crise financeira, uma crise de emprego. Mas a maior crise não é essa. A maior crise é uma crise, vamos dizer assim, filosófica, uma crise cognitiva. Que é o entendimento que a gente tem sobre o que é a nossa vida e o que a gente tem que fazer aqui. Então, pensa bem. Isso que a gente está vivendo agora, sabe? Que a gente entende que, ó, viver é acordar, trabalhar, dormir e não sei o quê, foi algo que foi instituído após a Segunda Guerra Mundial. Não era assim a ordem de pensamento antes. Mas tinha que botar as pessoas para produzir. Existia uma necessidade, tinha uma guerra fria, né? De tecnologia, de um monte de coisa, de produção, de economia, né? Então foi-se instalado esse mecanismo de vamos todo mundo fazer desse jeito. E de repente, da mesma maneira que tudo que a gente veste aqui no Brasil tá vindo, né, vem da Europa basicamente, né? Nem dos Estados Unidos, né? A definição do que é moda. O que a gente pensa também tá vindo desse grupo. E na hora que a pessoa pensa, a crise na Europa não tem nada a ver com o Brasil. Não, tem tudo a ver. Porque na hora que a juventude da Europa decidir que esse jeito que a gente está vivendo hoje não é mais o jeito de viver, vai ter uma reação em cadeia. Onde, imagina, se as pessoas não quiserem trabalhar, como é que vai ser? Sabe, assim, entenderem que eu não quero viver assim. Eu cansei essa estrutura política, assim, porque assim, às vezes as pessoas falam assim, né? A escravidão foi abolida. Mas o que é? A escravidão foi abolida se, assim, você trabalha para comer? Então a escravidão não foi abolida. Você só mudou o termo, né? Sabe? Então, quando essa consciência acontecer, vai haver uma crise sistêmica, estrutural mesmo, de mente, né? E vamos dizer assim, essa para mim é o grande desafio que a gente está passando.
A gente teve já uns 3 baques de transformação. O primeiro foi, assim, computador e celular, botando no mesmo grupo. Sim. Não existia, agora existe. Todo mundo tem que ter um computador, um celular e trabalha conectado com aquilo, né? Aí, a gente teve um segundo baque, que foi essa história do home office. Porque pode parecer que não, mas a partir do momento que você trabalha de casa, porque está todo mundo conectado pela internet, é mais lógico, é mais inteligente, o conceito de empresa acabou. O conceito, porque assim, o que é uma empresa agora? Se eu trabalho de casa, porque antes as pessoas iam para a empresa para poder trocar entre elas e viver aquela energia. Agora eu vivo isso de qualquer lugar, então a gente está assim, mais maleável. As pessoas estão mais assim, podem se tornar autoempreendedoras, né? Não necessita daquilo ali, né? E agora com a inteligência artificial, pensa assim, não é uma questão do emprego ser substituído. Não olha por esse ângulo, porque tudo isso se adapta, né? Assim como o computador fez muita gente perder o emprego, o celular, muita gente dizer que... Mas entende, a grande questão é, você tem no seu bolso um instrumento que responde para você qualquer pergunta sobre qualquer assunto da humanidade com o nível de um PhD. As pessoas ainda não entenderam isso. Mas quando elas entenderem, o que vai acabar? Com a educação. Hoje em dia não tem mais necessidade de você aprender a programar. AI programa para você. Daqui a pouco, quando o nível da AI subir mais, você não vai precisar mais, por exemplo, de um médico para estudar como é que se analisa uma ressonância magnética. Pô, computador ressonância vai fazer melhor, um raio-x, pô, muito melhor. Já faz, você entende? Engenharia, pô, com certeza. Então, na verdade, esses conhecimentos todos que estavam na mente do ser humano não vão ter mais necessidade de estar ali. E você vai estar dando para as pessoas, porque o pessoal pensa assim, o ruim vai ser o pobre, né? O pessoal diz. Mas não é verdade. Porque você pensa assim, a pessoa mais humilde agora, ela tem acesso a um conhecimento que ela nunca teria. Então, é uma revolução completa da maneira de como que eu funciono dentro do mundo. O que eu preciso saber tá aqui. Você entende? É uma nova... Empodera, né? Empodera. É um novo paradigma. Só que aí, vê só, se tudo que eu preciso saber tá aqui, então o que realmente importa de eu saber? Aí a gente vai ter 2 opções. Número 1, espiritualidade. Deus queira, né? Que as pessoas possam acordar e falar assim, pô, então vamos viver bem, né? Como que eu faço para me tornar uma pessoa melhor? Ou caminho do ego, né? A pessoa diz assim, como que eu posso ganhar mais sobre as outras? Né? E usar esse instrumento para a destruição. Então, essa bifurcação é onde a gente se encontra agora. Inclusive, vai uma dica, assim, minha previsão para vocês, assim, se vocês puderem, baixem o Ollama, não sei se você conhece, Não. É um software para você poder instalar a inteligência artificial na sua máquina local, porque daqui a pouco ninguém vai ter acesso, não. Porque é muito poder, pensa bem. Assim como foi a internet, todo mundo dizia, todo mundo vai ter acesso a tudo, a todo momento. Daqui a pouco tudo começou a ser pago, sabe? Inteligência artificial também, é muito poder. Quando o pessoal entender o problema que está sendo gerado, vão cortar de tudo quanto é lado, né? Eu vi esse panorama porque muitas empresas, muitas formas de trabalhar já foram começando a ser sedimentadas com base nos mecanismos de inteligência artificial. E daqui a pouco eles estão lá, agora vai mudar o jogo aqui, agora tem essas taxas por uso. E já todo mundo instalou tudo, agora tem que rever tudo. Se adaptou, né? E é muito rápido esse movimento. É muito rápido. E tem que pensar assim, o que eles vão querer que as pessoas façam? Porque, sei lá, advogado precisa? Bom, não precisa, brother. Daqui a pouco até o juiz não vai precisar. Imposto de renda e toda essa estrutura de análise, sabe? A contabilidade, nada disso, sabe? Os médicos vai se reduzir para uma coisa muito menor. Até a cirurgia não vai precisar. Então, tipo, o que essas pessoas vão fazer? A gente não sabe, vai ter que abrir um novo campo, né? Mas tem umas coisas básicas, né? Espiritualidade, né? Vamos dizer assim, a sua sustentabilidade, né? São elementos, assim, que vão existir. Sim. Né? Eu falo muito isso pro Lucas, né? Que na minha sensação, essa crise toda que tá acontecendo é pra gente realmente se conectar com a nossa humanidade, né? Que essa humanidade, ela não é só super analítica, igual a gente se acostumou a ser ou achou que tinha que ser pra gente conseguir
a criar uma sociedade. Mas ela vai ser de um lugar mais da gente voltar a se conectar com essas raízes mesmo, né? De ser um bom guardião da terra, de cuidar daquela terra, de plantar, de fazer sua própria comida. Né? Até isso a gente foi delegando para outras pessoas, comendo qualquer coisa na rua, comendo coisa congelada, coisas industrializadas. E se você vai ter mais tempo para você fazer as coisas para você, né? Fazer uma boa comida, ficar com a sua família, jogar, né? Se exercitar, ficar mais tempo no sol. São coisas muito básicas, né? Que eu sinto que é o que a gente precisa para estar saudável aqui, para estar realmente sadio mentalmente, para a gente conseguir criar coisas novas, né? A pergunta é, por que a espiritualidade ela pode salvar ou ajudar dentro desse avanço tecnológico, ou a gente pode chamar até de crise, que possa vir agora em seguida? Rapaz, 3 pontos. O primeiro deles, que é óbvio, é assim, quando você fala crise, como a gente conversou, frustração, capacidade de entender, né, que o mundo está mudando. Teve um monte de gente que sofreu muito na época da pandemia, né? E a pessoa sofria porque ela era obrigada a ficar dentro de casa com a família dela, pensa nisso. Né? Então, assim, ou você cresce e resolve seus problemas internos, você entende? Ou não vai dar, né? Então, assim, esse instrumento para lidar com as minhas dificuldades humanas que vão ficar evidentes na crise é a primeira função da espiritualidade. A segunda coisa é que por detrás da AI existem alguns elementos que a gente precisa observar. Então, podemos falar um pouco sobre isso, né? Podemos, é muito bom. Sim, o que é AI? Né? A AI está toda estruturada em torno de uma LLM, que é um modelo matemático que estuda vamos dizer assim, a resposta de equações na forma de frases. Que nem a gente diz assim, 2 mais 2 é 4, né? Mas uma frase também é uma equação. Mas ela é uma equação muito complexa, porque de um lado você tem palavras e a resposta são outras palavras. Essas palavras são divididas em tokens, que são os elementos básicos, né? As palavras que se repetem muito, elas são tokens. Então, certos tokens desse lado, por exemplo, eu tô com dor de cabeça, qual remédio eu tomo? Vai dar uma resposta. Tome, sei lá, uma aspirina. Você entende? E eles fizeram um modelo matemático onde eles pegaram todas as palavras que existiam nas frases, etc. e tal, junto com a força da internet, e criaram um modelo probabilístico que diz para você, se a pergunta for essa, com alta probabilidade, a resposta é essa. E isso é o que é uma inteligência artificial, é uma resposta probabilística a uma pergunta. Por isso que é muito frustrante, às vezes, lidar com a inteligência artificial, porque você pergunta uma coisa e, às vezes, ela fala uma parada que não tem nada a ver. Mas você entende? Você está jogando um dado. Pode ser que caia, por isso que você não pode confiar 100%. É diferente de você pegar uma calculadora e falar 2 mais 2 igual 4. Você pode confiar 100%. Agora, uma pergunta que você faz na AI, você não pode pela própria estrutura do modelo. Tendo entendido isso, agora vamos olhar para um outro lado. A AI, ela foi toda programada em cima do que a humanidade colocou na internet dos últimos 20 anos. E o que a humanidade colocou na internet dos 20 anos tem por detrás uma filosofia capitalista, de competição, de individualidade, de, como é que se diz, de consumismo. E tudo isso está impregnado nessa AI. Sabe? Então, o maior, vamos dizer assim, treinamento da AI que vai precisar ser realizado você sabe que as AIs são treinadas, né? Você faz isso tudo, mas depois, para você usar, tem, assim, é um assunto muito sério na AI. Tem, assim, empresas no Quênia, pessoas ganhando $2 por dia, vendo todos os resultados que estão vindo, se é bom, se não é, se não sei onde. As pessoas têm até problema psicológico de ver as imagens que são geradas, que as pessoas pedem, coisas assim, sabe? Para tentar dar um resultado melhor e impedir que a humanidade, vamos dizer assim, afunde porque está usando, vamos dizer assim, um modelo treinado pela própria ignorância dela. Só que hoje isso é feito por um ser humano, no caso da OpenAI, lá no Quênia, ganhando $2 por dia, o que ainda é um trabalho escravo, né? Vamos dizer assim, sabe? Aí você pegar outras empresas como a Anthropic, aí já é diferente, tem um grupo de engenheiros, é uma outra proposta diferente. Mas ainda assim, você pensa bem, filosoficamente, a espiritualidade, ela não está treinando a AI.
A espiritualidade, ela tá fora da AI. Então, a menos que a espiritualidade entre na AI, a AI não tem como transformar uma pessoa num ser humano melhor. Porque a filosofia de vida, né, capitalista que a gente viu até então é de destruição do ser humano e não de evolução do ser humano. Sim. Então, assim, essa entrada da espiritualidade dentro da AI também vai ser um fato determinante que em algum momento isso vai ter que ser lançado. E o terceiro ponto, a AI hoje, ela ainda sofre de um fenômeno chamado assim de drift, que impede ela de uma evolução, vamos dizer assim, consistente. O que é isso? Vocês já brincaram um pouco com a AI? Sim. Já fizeram agentes? Já. Já. Quando você faz um agente de AI, você programa ele. Olha, eu quero que você faça isso, faça aquilo, faça não sei o quê. E a gente tem hoje uma grande... Eu tinha, pelo menos, né, quando eu comecei isso, um grande fascínio. Caramba, eu vou programar um agente que vai tocar meu negócio sozinho. Mas ele não toca. Por quê? Porque quando você pede para ele consertar o próprio erro, ele também erra ao consertar o próprio erro. Então, esse erro que ele tem ao consertar o próprio erro, ele está errando para você pedindo uma tarefa. Aí você fala, ó, nunca mais faça isso outro. Aí isso é uma nova tarefa. E nessa tarefa ele também erra. Então ela não consegue evoluir sozinho. Quando você manda ele evoluir sozinho e se desligado, vamos dizer assim, da matriz, ele vai virando incompetente. Até que chega uma hora que você tem que falar, cara, tem que começar de novo esse agente, não está mais funcionando. Isso é chamado de drift. É um erro inerente ao sistema que, quando ele se repete, ele não consegue se melhorar, ele se piora, né? E é uma coisa inteligente, porque pensa só, ele está fazendo uma tarefa para mim e não está dando certo. Quem tinha que consertar ele era eu. Mas quem está consertando ele é ele mesmo. E como ele erra aqui, ele vai errar para se consertar também. Mas a gente não pensa nisso, você entende? Então a AI, ela ainda só funciona supervisionada. De fato, você precisa estar junto com ela. Ela se torna, vamos dizer assim, um acelerador da sua capacidade. Mas você tem que estar junto com ela. Na medida que esses modelos evoluírem mais, esse drift, ele vai de cada vez diminuir. Você entende? Cada vez diminuir. Mas vai ter um momento onde a gente vai entrar numa singularidade. Porque se a AI for capaz de se melhorar sozinha, então tem certos fenômenos que não vão acontecer mais. Pensa comigo assim. Podemos falar assim, né, abertamente? Pode. Pensa assim, um cara faz um post na internet falando assim, pega o seu Claude e o seu chat GPT, transforme numa máquina do Instagram e ganhe $100 mil por mês. Cara, por que ele tá fazendo isso? Não é por amor. Ele tá querendo ganhar dinheiro. Sim, né? entendendo. Só que se ele tá querendo ganhar dinheiro, por que ele mesmo não faz aquilo e resolve? Ele mesmo faz aquilo e resolve. Então, essa promessa de que ele vai ajudar você a ganhar uma coisa ganhando em cima de você é uma promessa com drift, entende? Ela é falsa. Tanto que o cara tá falando não é verdade, sabe? Quanto, tipo assim, você não vai obter nada daquilo ali, nem o cara tá ganhando nada, você entende? Então, é uma falsa promessa que está sendo estabelecida ali dentro. Se a AI, ela conseguir fazer essa autoevolução, então a AI não precisa da gente para evoluir ela. E aí, naturalmente, ela não vai ser, a gente não vai poder usá-la, você tá entendendo? Então, vai chegar no momento onde o ser humano e a AI vão estar de igual para igual. Né? Onde a singularidade vai acontecer. Tipo assim, a AI vai depender da mente humana e a mente humana vai depender da AI. Porque é muito mais inteligente, em vez de eu fazer uma faculdade, eu aprender a usar a AI e ter o conhecimento de todas as faculdades. E a AI vai precisar do coração humano, né? Porque ela não vai ter essa base, ela vai precisar da gente, né? Então esse é o momento para onde a AI tá indo, né? Se as pessoas não usarem a AI para destruição, né? Sim. É um assunto muito interessante. Eu tenho escutado alguns podcasts americanos que estão bem profundos nesse tema e trazendo algumas questões, né, de protocolos de segurança que não foram seguidos e a coisa tá acontecendo de forma muito rápida e não dá para segurar o que já está em andamento, né? Mas como que a espiritualidade pode contribuir de fato? Você está falando, está precisando mais inputs da espiritualidade para contrabalancear esses sinais que já estão todos aí carregados das coisas negativas que a gente falou. Então, né, essa é a minha oração, né?
As pessoas que dominam AI, se elas não tiverem um objetivo puramente comercial e de destruição, quiserem fazer uma coisa que realmente vai contribuir para o ser humano, porque é possível você imaginar isso. Não assim, pessoal, não estou defendendo nem falando que essas pessoas são assim. Mas você pensa assim, Elon Musk. O Elon Musk, o dinheiro que o cara tem é tão grande que a diferença dele para a segunda pessoa mais rica do mundo é maior do que a segunda pessoa mais rica do mundo para você. Essa é a diferença de dinheiro. Então, tipo assim, pô, será que esse cara tá interessado em dinheiro mesmo? Assim, a gente poderia pensar, cara, pô, tem que ter um objetivo maior. Não tô falando que ele tem, eu não conheço. Mas, assim, se essas pessoas que estão ali determinando essas ferramentas entenderem isso, aí o que elas vão fazer? Em vez de fazer que nem no OpenAI, que eles fazem assim, treinam o chat GPT para que ele satisfaça você ao usá-lo. Então ele responde qualquer coisa para dá uma sensação boa, né? Exato. Tá ali. Agora imagina que ele treinasse o chat GPT para, na medida que ele conversasse com você, ele trabalhasse a sua aceitação, resignação e redenção. Pois é. Da sua vida. Você entende? Aí ele vai transformar a humanidade. Né? Aí vai. Aí não... Mas aí as inteligências que são próprias, treinadas, por exemplo, eu já vi algumas com o The Architect, que é do Robert Grant. Tem o do Deepak Chopra. Esses podem ser umas alternativas, só que elas estão isoladas também, né, dos grandes módulos. Como que você vê essas que são treinadas? Olha, o que a gente precisa entender, eu não sei, preciso estudar mais, mas o quanto que esse treinamento, ele efetivamente é só uma resposta para uma pergunta, tipo assim, de acordo com o Vedanta, o que é isso? Aí ele tem lá todos os textos do Vedanta e diz. E quanto que ele é comportamental na transformação da pessoa que pergunta. Perfeito. Sabe? Perfeito. Que talvez isso seja uma coisa muito mais fundamental, que você não tem como pegar, vamos dizer assim, o chat GPT, treinar com esses textos para ele dar uma resposta. Você tem que trocar o fundamental do chat GPT. Né? Eu acredito que seja uma transformação mais básica, sabe? Sim. Quase como se a gente tivesse que... Porque tudo dentro da probabilidade está associado ao peso de cada elemento, né? Então, assim, é como se cada elemento da equação tivesse um número ali que desse o peso de quanto aquilo vale para dar resposta, sabe? Só que está tudo muito treinado com coisas que são, vamos dizer assim, negativas para o ser humano. Então, teria que ter algum tipo de filtro, né, anterior para que ele fosse treinado só com as coisas positivas, né? Maravilhoso. Esses dias a gente passou por um processo com uma pessoa do marketing digital que está nos auxiliando a utilizar essas ferramentas. E ele também está conectado com autoconhecimento, espiritualidade. E ele criou que ele chama de extrator de essência. E eu senti que foi tão terapêutico eu conseguir fazer aquele processo ali de ir respondendo as perguntas para eu olhar para minha própria história. Porque ele foi analisando conforme eu fui respondendo e foi aprofundando. E eu acho isso que é muito sensacional. Porque às vezes a pessoa, ela, sei lá, demora anos de terapia para ela construir uma identidade, uma história, para ela poder colocar aquilo de forma para inspirar outras pessoas, né? E eu achei isso muito, muito eficiente. Muito legal, hein? O Heitor Carmine tem esse extrator de essência, tá disponível. Se procurar Heitor com H, né? Heitor Carmine, você vai achar. Foi muito boa essa ferramenta. E eu queria também, dentro do Vedanta, perguntar para você, porque trabalha sobre essa questão também da não dualidade, né? Como que o Vedanta vê, por exemplo, hoje em dia a gente tem o princípio, né, feminino e masculino no planeta, positivo e negativo. Como que a gente olha para essa não dualidade, respeitando essas duas energias, ou como que a gente trabalha com isso através do olhar do Vedanta também? Dentro do Vedanta, a figura principal de ensino, né, que acaba sendo, vamos dizer assim, filosoficamente aonde a nossa mente projeta uma tentativa de semelhança, sabe? Se chama Dakshinamurti, que é o professor ou a professora. Então, vamos supor assim, você é uma criança. Quando você vai aprender natação, você quer ser igual ao professor. Você quer ser igual ao seu pai.
É um processo natural da mente, de você querer ser igual àquele que está te dando um determinado conhecimento, né? Então, Dakshinamurti, ele é, vamos dizer assim, a representação do ensino. Dakshinamurti, ele é metade homem, metade mulher. Então, um lado ele tem um brinco de homem, do outro lado ele vai ter um brinco de mulher. Um lado ele está segurando, sei lá, uma coisa de homem, outro está segurando de mulher, né? E é interessante porque a gente entende que, vamos dizer assim, se a gente falasse força masculina e feminina, para tirar esse masculino e feminino e falar de uma maneira assim, sem bloqueios, tipo yin e yang, sabe? Que as duas energias precisam estar presentes em todo mundo. Uma pessoa com muita força, sem sensibilidade, é um troglodita, né? Tipo assim. E uma pessoa cheia de sensibilidade, sem força, também não vai fazer nada na vida, sabe? Então, as duas energias têm que estar em equilíbrio. Então, a gente entende que todas as práticas, os retiros, os movimentos que a gente faz é para expor as pessoas esse equilíbrio das duas energias. Olha, você vai aqui, ó, desenvolve a sua força aqui. Aqui você vai precisar de força. Pronto, agora para a força, desenvolve a sensibilidade aqui. E a pessoa tem que navegar por esses dois mundos, que é o que acontece na nossa vida. Você vai estar num lugar, às vezes fora de casa, né? Até dentro de casa, mas fora de casa, você tem que botar um limite. Olha, isso aqui não pode. Mas num outro determinado momento, não é para botar limite, é para ouvir, sentir, entender, sabe? Então a gente entende que as duas coisas têm que estar equilibradas, né? Maravilhoso. Que legal, hein? Olha isso. E isso sai da dualidade também, né? Sai da dualidade, sabe? Por isso que, assim, eu acho que o princípio fundamental para nós, né, nesse momento que a gente está vivendo, é assim, eu penso assim, primeiro é um respeito. O respeito significa dizer que você não está certo nem errado, eu não estou certo nem errado. Eu tenho uma história, uma individualidade e uma verdade para mim que pode não ser verdade absoluta, mas é a minha verdade. E você também tem a sua verdade, etc., que talvez seja mais verdade que a minha, talvez não, talvez sejam só pontos de vista diferentes da mesma coisa. Mas eu tenho a capacidade de ouvir você e você tem a capacidade de me ouvir. Eu entendo você e não quero que você seja diferente, eu entendo que você tem o seu processo, o seu tempo, e eu também tenho o meu. Quando eu dialogo com você, eu vou estar aprendendo com você. Se eu quiser, se eu estiver aberto a isso. E você, naturalmente, vai estar aprendendo comigo se você quiser, não é minha pressão, sabe? Então, esse é assim, o primeiro princípio que eu acho importante, assim, do respeito, sabe? O segundo princípio, né, é uma ideia que não é, assim, flu-flu, fantasiosa da espiritualidade, mas uma coisa muito profunda, que é entender verdadeiramente o que é o amor. Porque as pessoas pensam que o amor, que é a energia fundamental humana, é só você abraçar todo mundo e acolher todo mundo. Só que, cara, tem certos momentos da minha vida que se eu tivesse alguém para me sacudir e gritar comigo, ia ter me impedido de fazer uma coisa absurda que eu me arrependo até hoje. Você entende? Então, assim, amor não necessariamente é um abraço. Amor pode ser também um dedo na cara, sabe? Tipo assim, cara, o que você tá fazendo da sua vida? Você entende? Então, hoje, a energia do amor só é vista e aceita pelas pessoas quando ela vem nessa forma de tipo assim, tudo pode, estamos aqui para te ouvir, sabe? Mas no limite também existe amor, né? Então, esse amor que não é mais um amor, vamos dizer assim, fantasioso, do tipo assim, que a pessoa fala assim, poxa, se Deus é amor, por que existe violência? Você tá entendendo? Não. A gente tem que entender o amor de uma maneira mais profunda, sabe? O amor tem que incluir tudo que existe na humanidade, tudo que existe dentro de nós, sabe? E aí sim, se eu tiver que botar um limite em alguém, mesmo que eu faça com raiva, eu vou fazer por amor, sabe? Mas não o amor flu-flu que as pessoas entendem, não. O amor fundamental do que eu sou, porque eu quero o bem dela e eu acredito que aquilo seja o melhor. Se uma mãe vai ter que chegar e dizer não para um filho porque ele tá fazendo uma coisa errada, ela não vai ficar assim, poxa, eu vou dizer não para ele, você tá entendendo? Eu tô ferindo ele. Isso é dependência de ego. Eu tenho que pensar o que é melhor para ele. E se o filho depois ficar com raiva de mim para a vida toda, porque eu falei um não para ele que eu achava que tinha que dar, que fique. Esse é meu amor, sabe? Meu amor é maior do que eu atender a minha satisfação de ser amado e ser querido por aquela pessoa porque eu falei o que ela queria ouvir. Você tá entendendo? Tendo esse respeito, esse amor, eu acho que tudo tá equilibrado, sabe? Esse é o nosso desafio. E agora, pra gente caminhar para esse finalzinho, eu queria compartilhar com você uma visão daqui para frente. Porque temos aí um movimento planetário, um movimento social que está mudando rapidamente.
E tivemos bastante informação aqui nesse podcast hoje, né? De abrir um pouco a visão de como as coisas estão acontecendo, da importância da gente olhar para dentro e trabalhar essas questões internas para deixar um pouco desse drama, né? Desse sofrimento, desse vitimismo e começar a caminhar em direção a de uma clareza maior. Mas agora a gente está assim num momento que o que será que vai acontecer com o planeta, né? Será que o sistema social vai cair? Será que a forma de trabalhar vai cair? Enfim, eu não sei. E eu também não vou ficar tão preocupado com isso nesse momento, mas eu vou preocupar em fazer algo que agora se justifica, né? Então, estamos sempre pensando aqui por exemplo, em estar cada vez mais autossustentável, né? De ter nosso próprio terreno, de ter um lugar que a gente possa plantar. Claro. E ter uma comunidade que se ajuda, né? A gente está muito nesse lugar aqui, a gente já falou algumas vezes no podcast, e as coisas vão se movimentando. Você vê que isso é um caminho saudável? Como que você diria pro pessoal, assim, essa visão daqui para frente que seria uma coisa inteligente a se fazer? Eu acho assim, a primeira coisa é a espiritualidade entrar dentro da nossa vida para que a gente não tome um grande baque com as mudanças que vão acontecer. Ponto. Perfeito. E eu acho que isso até, vamos dizer assim, esse podcast existir serve para isso. Ó. Escuta lá, toda semana eles trazem um assunto novo para você poder despertar para uma coisa melhor, sabe? E aí cada um buscar dentro da sua realidade qual que é o seu caminho de despertar, sabe? Eu acho que esse é o primeiro ponto, sabe? O segundo, como você disse, é a sustentabilidade. Porque quanto menos a gente depender do sistema, né, mais seguro a gente vai ficar. Se eu tenho a minha comida para comer, tenho meu lugar para dormir, tenho a minha água, sabe? No fundo, pessoal, o que o ser humano precisa? Saúde, família e natureza. Tudo isso é de graça. Você entende? Tudo isso é de graça. A pessoa às vezes fala assim, não, saúde não é de graça. Não, vê só, saúde não é de graça se você não está comendo porcaria, você está vivendo uma vida que não é, porque o corpo se cura. A gente viveu assim durante milhares de anos, entende? Então, assim, talvez no modo que a gente vive hoje é difícil, né, da gente falar que saúde é de graça, mas a verdade é saúde, família, natureza, nada mais, sabe? Sustentabilidade. E o terceiro ponto que eu particularmente acredito, e eu até acho assim um pouco polêmico, você entende? É que a gente não pode ficar de braço cruzado. Porque quando nessa disputa entre, vamos dizer assim, o certo e o errado, o bem e o mal, né? A gente foi acostumado durante muito tempo a deixar as coisas acontecerem para não levar porrada. Mas a verdade é que quando as coisas estão se organizando, esse é o momento onde as pessoas que, sabe, têm uma convicção do que é certo, precisam agir. Porque a gente vai reestruturar uma coisa nova. E todo mundo que tentar fazer o bem, tentar fazer uma coisa positiva, vai levar pedrada. É um fato. Porque a sociedade está estruturada em torno da ignorância, em torno do preconceito, em torno de tudo isso. Se você quiser abrir a mente, você não vai ser bem visto pela sociedade, sabe? Então, põe o capacete, né? Porque se a gente não fizer isso, quem vai fazer um mundo melhor? Sabe? Para quem? Maravilhoso. Isso nos deixa nutridos. Sim. E felizes aqui de estar contribuindo de alguma forma com quem nos escuta, com quem nos assiste. E gratidão pelo seu servir, pelo seu tempo conosco. Obrigado. Muito bom. E como que o pessoal pode se conectar mais com os seus materiais, os próximos movimentos da escola e tudo mais? Ótimo. Olha, você entra no www.vedanta.com.br. Lá tem, assim, como estudar Vedanta, tem os links para o YouTube, tem mais de 1 ano de aula de graça. Lá tem um curso de graça também. E tem também o nosso podcast, que não é assim com vídeo bonito que nem o de vocês, mas a gente grava áudio, manda Legal. todo dia, assim, umas reflexões, assim, 10 minutos de Vedanta por dia, sabe, no seu WhatsApp. Nossa, E me ajudou maravilhoso. muito, viu? Na época da pandemia, eu lembro que eu caminhava uns 8 quilômetros para ir trabalhar com a minha mãe. E eu lembro que eu ia ouvindo, e aí eu ouvi, no começo, quando eu descobri o podcast, eu ouvi vários, assim, tipo, porque é curtinho, Assim, né? Então é muito bom poder te ouvir, assim. E é uma honra também estar te ouvindo aqui ao vivo, transmitindo toda a sua humanidade, né? Porque por mais que você tá ali ensinando tantas pessoas, é muito gostoso conectar, assim, com a sua humanidade também. Gratidão, muito feliz de estar aqui com vocês. Gratidão. E parabéns pelo projeto de vocês, muito lindo, energia muito boa, sabe? Fico feliz, assim, que vocês estejam acreditando e fazendo esse serviço também. Vamos junto. Maravilhoso. E pro pessoal que tá em casa aí, encaminhe esse podcast para mais pessoas.
Quero que vocês, de fato, possam, né, escutar com presença. E se precisar, escuta de novo e manda pra frente. Vamos, né, espalhar sementes. Semente boa tem que ser espalhada. Até o próximo, então. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Gratidão.